E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal. E nesse vídeo pra gente falar um pouquinho a respeito do majestoso que acontece neste domingo. Isso mesmo, teremos Corinthians em São Paulo e Corinthians disputando mais uma partida frenética pelo Brasileiro, tá certo? E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre quem é de fato o favorito para essa partida, tá? Quem que vai ser a nossa aposta do vídeo de hoje. Bom, antes de mais nada, peço muita ajuda de todos vocês para deixar o like, a inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo. É super importante e me ajuda demais, beleza? Bom, sem enrolação, então simbora pro vídeo. Pessoal, falando um pouquinho sobre o majestoso deste domingo que acontece às 4 horas da tarde na Neoquímica Arena, tá? Bom, São Paulo e Corinthians vivem situações distintas no torneio nacional. São Paulo atualmente é o 5º colocado e segue sem derrotas sob o comando de Zubeldia. Se eu não estiver enganado, já são 8 vitórias, 8 ou 7 vitórias e 3 empates, com mais um que rolou contra o Internacional. Se eu não estiver errado, tá pessoal? Mas enfim, é basicamente esses números ou por aí. São Paulo atualmente ocupa a 5ª colocação com 14 pontos em 8 jogos, com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Aproveitamento de 58%. Já o Corinthians anda muito mal das pernas, pressionadíssimo, ocupa a 15ª colocação com 6 pontos em 8 jogos. São 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas, pessoal. O time do Corinthians está ali basicamente 2 posições acima da zona de rebaixamento, que é o Criciúma, em que se encontra nesse momento. Podendo, de fato, empurrar talvez o Fluminense e o Corinthians nesta próxima rodada, porque tem 2 jogos a menos também que ambos, tá? Então, uma situação delicada que o Antônio Oliveira vive no Corinthians, tá? Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre as escalações ou inicialmente sobre o retrospecto de cada um. Eu listei aqui as 4 últimas partidas, tanto de São Paulo quanto de Corinthians, para a gente estar falando um pouquinho sobre. O Corinthians, nas 4 últimas, foi um empate em casa contra o Fortaleza em 0-0, uma derrota contra o Flamengo por 2-0 lá no Maracanã. Depois, perdeu para o Botafogo em casa por 1-0 e empatou contra o Dragão, né, o Atlético Goianiense, lá em Goiás com 2-2, tá? Já o São Paulo, nas 4 últimas partidas, foram uma vitória por 3-1 diante do Vitória no Barradão, 2-1 no Fluminense no Morumbi, 2-0 contra o Cruzeiro também no Morumbi e 0-0 no Internacional, tá? O Corinthians, de fato, anda muito mal das pernas, tá? Pressionadíssimos pelos resultados, o Antônio Oliveira balança. E tem uma sombra também de Fábio Carille, que também não vive bom momento com o Santos. E esse vai ser um assunto que a gente vai falar também, talvez, num próximo vídeo, Santos de Carille, tá? E galera, uma situação boa para um, ruim para outro, que de fato vai ser colocado à prova neste domingo, tá? Mas assim, o que a gente deve esperar de fato um jogo com bastante energia, tá? Historicamente é assim entre São Paulo e Corinthians. Por mais que um ou outro viva situações distintas, é sempre uma atração interessante ver São Paulo e Corinthians. Por mais que em alguns momentos, em algumas ocasiões, o nível técnico esteja abaixo, ainda assim é um grande clássico. E o Antônio Oliveira, que nem a gente comentou, está ameaçadíssimo, então vai ser a partida da vida dele com toda certeza. Eu diria que se empatar, balança, mas agora se for derrotado, com certeza cai neste domingo, tá? O São Paulo é jogo mais tranquilo, o São Paulo está ali na dele, mesmo que perca a partida, ainda está tudo bem, tudo certo com o Zubeldia, que vem tendo um excelente trabalho, mas logicamente todo São Paulino, assim como todo corintiano, quer vencer essa partida. Essa partida vai ser um divisor de águas para tanto o Zubeldia quanto para o Antônio Oliveira. O Antônio para sair dessa situação delicada, o São Paulo para ganhar mais confiança ainda pela luta nas primeiras colocações do torneio nacional, tá? Falando um pouquinho sobre a provável escalação do Corinthians, segundo a mídia esportiva, seria Carlos Miguel, que ao que tudo indica deve sair mesmo nos próximos dias ou nas próximas semanas, Mateuzinho para o lugar de Fagner, Kaká, Caetano e Hugo, Ranielli, Breno Bidon ou Moscardo, que está negociado com o PSG, mas pode ganhar uma chance neste domingo, Igor Coronado, Gustavo Mosquito, Yuri Alberto e Wesley, tá? Quem está fora do Corinthians é o Gustavo Henrique Garro por suspensão, o Romero e Félix Torres estão nas seleções, nas suas respectivas seleções, Fagner, Juan Oliveira e Pedro Henrique no DM, tá? Pelo lado do São Paulo, a provável escalação vai ser basicamente a mesma que enfrentou o Internacional. Espero que o Zubeldia possa colocar a cabeça no lugar e começar a agitar o time da forma como tem que ser, né? Mas teremos Jandrei, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington. O retorno possivelmente de Arboleda no lugar do Diego Costa, né?
Luiz Gustavo, Alisson e Nestor, Lucas Moura, Luciano e Calério, molecada, tá certo? Quem tá fora é o Rafael, o Ferrarese e o Bobadilha pela seleção e Rafinha e Pablo Maia no DM, tá, pessoal? O São Paulo é um dos que menos foi prejudicado, né, nessa questão da convocação da Copa América. Só tem um jogador da seleção que é o Rafael, então boa parte do elenco, quase 90% ali foi mantido, que é muito interessante. Então, assim, o São Paulo larga como favorito pelo histórico recente das duas equipes. Não digo nem em questão de enfrentamento, mas sim a situação atual que ambas vivem no campeonato, tá? Um Corinthians sob pressão, o São Paulo um pouco mais tranquilo. Porém, quando se trata de um jogo como esse, pessoal, é difícil você de fato apontar um time ou outro como favorito, por mais que o outro não viva um bom momento, porque é um clássico muito grande. Eu acredito no empate, tá? No empate em 1-1, tá? Queria saber muito a opinião, ponto de vista de todos vocês no campo dos comentários logo aqui abaixo, tá? Logicamente que o melhor dos mundos é uma vitória do São Paulo para mim como torcedor, obviamente, mas se empatar a partida também não vou achar ruim, porque o Corinthians é um grande adversário, é um grande rival e merece todo o respeito, assim como é com o Palmeiras, com o Santos, Flamengo, entre outros. Então, aproveite como os comentários, pois é sempre muito importante a participação de todos vocês, tá certo, pessoal? Vou ficando por aqui, um forte abraço, até mais e valeu!